Pois bem, então nesse contexto, nós temos um somatório que é aproximadamente 1. Não é 1, é aproximadamente 1, é menor, um pouco menor do que 1, menos um número que é 1 dividido por 2 elevado a n. Então, o n sendo muito grande implica que esse número é muito pequeno, e um número que é muito próximo de 1, não alcança 1, é um pouco menor do que 1, menos um número bem menor do que 1, gera certamente um resultado do tipo somatório em i, variando de 1 até n menos 1, 1 aplicado sobre 1, 2 elevado a i, isso é Sn menos 1 dividido por 2 elevado a n, isso é menor do que 1, pois esse número Sn é muito próximo de 1, porém é menor do que 1, e 1 dividido por 2 elevado a n para um n relativamente grande é um número bem menor do que 1, se aproximando de zero. Então, um número que é menor do que 1, porém está muito próximo de 1, com um número que é muito próximo de zero e maior do que zero, gera certamente um número menor do que 1. Pois bem, vamos considerar esse resultado. E então agora nós podemos escrever, como poderíamos escrever aqui, Sn é menor do que 1 e muito próximo de 1, muito próximo de 1, e 1 dividido por 2 elevado a n é aqui maior do que 0 e menor do que 1, aqui também é maior do que 0 e menor do que 1, e muito próximo de zero. Isso implica, mais uma vez, que esse somatório é certamente menor do que 1. Muito bem. Então agora vamos então fazer a seguinte análise aqui. Nós podemos escrever a seguinte expressão, de que o somatório no subíndice i variando de 1 até n menos 1, 1 dividido por 1 mais i, fatorial, produtório, em j variando de 1 até n menos 1, 1 menos j dividido por n. Isso é menor do que o somatório, nós já sabemos que é menor do que o somatório em i variando de 1 até n menos 1, 1 dividido por 2 elevado a i, e esse, por sua vez, é menor do que 1, o que implica que esse somatório em i variando de 1 até n menos 1, 1 dividido por 1 mais i, fatorial, produtório, em j variando de 1 até n menos 1, 1 menos j dividido por n, esse termo é necessariamente menor do que 1. Pois se esse termo é menor do que este e esse é menor do que 1, necessariamente esse termo é menor do que 1. Muito bem. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.